Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a professora Cristina Viana, a quem eu agradeço bastante por ter aceitado o nosso convite para falar sobre a vida, né? Ao mesmo tempo que ela tem vários aspectos. Como a filosofia, professora, hoje reflete a morte? Bom, primeiramente, muito obrigada, Wendel. Queria parabenizar também por esse seu programa, né? Ser um espaço onde a gente possa falar de filosofia, né? Aqui no estado de Alagoas. A gente, sobretudo nesse momento, né? Político importante, em que, devido à reforma do ensino médio, a filosofia está seriamente ameaçada, né? A gente viveu aí 10, 11 anos de áureos na filosofia, no ensino médio, né, em que ela, em 2006 ela passou a ser obrigatória, né, e muita coisa se produziu nesses últimos 11 anos, né, sobre o ensino de filosofia, metodologias de ensino de filosofia para o aluno em formação, que é o aluno ensino médio, né, e na ANPOF, por exemplo, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, conquistou-se um espaço, né, que era uma coisa que não tinha, né, para se refletir sobre o ensino de filosofia no nível médio, né. Então, assim, muitas conquistas foram feitas em pouco tempo, né, uma década, e agora a filosofia está seriamente ameaçada, né. Então, nesse cenário é bastante importante programas como esse seu, né. Então, eu que agradeço pela oportunidade, né, de poder falar sobre filosofia, né. Eu propus começar falando sobre a morte, né? Porque a morte é um tema essencial para a reflexão filosófica, né? Pensar sobre a morte, não a morte enquanto um fenômeno biológico, né? Porque que a morte é um fenômeno biológico, costuma-se dizer, né, que a coisa mais certa que tem nessa vida é de que todos nós vamos morrer. Ninguém discorda nesse sentido. Ninguém discorda, né? Na escola, né, as aulas de biologia, a gente aprendeu, né, o processo vital de todo organismo vivo, né? Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, né? Aí você vai falar, então o que a filosofia tem a ver com isso? A biologia não já disse tudo o que tinha para dizer, né? Não. Por quê? Porque a filosofia, ela é o tipo de pensamento a partir do qual você vai refletir sobre essa morte. A questão é, se a morte é a coisa mais certa nessa vida, por que ela ainda nos causa tanto incômodo? Por que ela é tão dolorosa, né? Sobretudo quando a gente pensa a morte daquelas pessoas que eu amo, a minha morte em particular. Tem um filósofo, ouso dizer filósofo, né, não apenas professor de filosofia espanhol, Fernando Savater, ele tem um livro que chama As Perguntas da Vida, e ele diz assim, ele marca o início de uma experiência de pensamento filosófico com um pensamento sobre a morte, né? Ele conta uma história, quando ele tinha 11 anos, né, ele primeiro foi dormir, né, e ao se deitar, ele se deu conta de que ele tinha passado a experiência de um enterro de uma pessoa próxima aos pais dele, né, e ele deitou e falou, puxa, eu vou morrer também, né, e é aquele pensamento impactante, um dia vai ser a minha vez, serei eu que um dia estarei assim no caixão, porque é o final de todos, né. E aí ele fala, ali foi a primeira vez que eu tive um pensamento filosófico. Por quê? Porque ao pensar sobre a possibilidade real de morrer, você pode se perguntar sobre o sentido da vida, né, porque é algo que parece uma discrepância, né, dá até uma certa pena, né, a gente, poxa, constrói uma vida, né, tenta ser melhor a cada dia, né, para no final o quê, né, para acabar com tudo. Quem tem a possibilidade de acumular dinheiro, não é o caso dos professores, né, passa uma vida toda acumulando, batalhando e depois no final o quê, né, eu me torno melhor a cada dia, tento, para no final o quê, né, como pode haver um pensamento desse diante de algo tão real como a certeza de que nós vamos morrer por sermos organismos vivos, né? Então, essa reflexão sobre a morte, ela tem ocupado a mente dos filósofos durante todo o tempo da filosofia. Eu tenho um amigo que ele diz que a reflexão sobre a morte foi o que deu origem à filosofia. Ele diz, olha, a partir do momento que o homem parou e fez bem assim, vou morrer, eu digo, agora eu tenho que pensar sobre minha vida e a partir daí começou-se a pensar sobre tudo. Exato. Como é ser ético, como é fazer as coisas, tudo. Mas há também o contrário. Há também Thanatos. Há o desejo de morte. Sim. A filosofia pensa sobre o desejo de morte? Então, muitos filósofos pensam, né? O que eu propus trazer aqui é um filósofo justamente que vai pensar o desejo de vida. O desejo de vida, que é o Ricoeur.
Paul Ricoeur. Eu vou chegar nele, mas aí antes eu queria falar um pouquinho, isso que você falou, a filosofia começa com o pensamento sobre a morte, eu sou totalmente de acordo, né? Se você pegar Platão, né, que dizia que a filosofia é um exercício de preparação para a morte, né? Platão acreditava que a gente tinha uma separação entre uma parte concupiscente, que vai perecer, que é o corpo, né, e uma parte que ficaria, né, a nossa alma, né. Se eu exercito a filosofia, eu estaria fazendo com que essa minha alma se fortalecesse para quando chegar o momento de separação efetiva dessa minha parte perecível, né, eu estivesse mais preparado, né, para o que viria, né. O que se assemelha, de certo modo, com a religião. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Muito dos preceitos cristãos, né, vão se basear nessa separação, que é algo também que na filosofia contemporânea questiona. Qual é o primeiro pensamento concreto? Eu sei que reflexões tiveram muitas, mas o primeiro pensamento concreto sobre a morte, qual é? Então, são vários, veja, porque uma maneira é nos fornecer um certo acalanto a essa inquietação, né? Que é o que mais ou menos também na antiguidade, um pouco depois, o Epicuro vai fazer, né? Tem um texto famoso, o Carta Meneceu, ele vai dizer, olha, não precisa ter medo da morte, porque quando a morte chegar, você já não vai estar mais. Ou seja, você nunca vai se encontrar com ela, né? Aquelas imagens, né, de você vendo, né? A pessoa com a foice, né? Nunca vai acontecer, porque quando a morte chegar, você já vai ter se desintegrado, né? Numa visão dele que pensa só a constituição mais física, orgânica, né? Então, você não precisa ter medo. A morte não te assusta, ela não pode fazer mal nenhum. Quando ela chegar, você já não está mais. Então, assim, isso seria, vamos dizer, talvez uma máxima concreta para falar, mas ninguém fica... A gente pode até compreender, achar lindo, mas não fica sossegado. O medo da morte não é uma vantagem do ser humano? Eu vou tentar a partir do momento que eu tenho medo da morte ou da finitude, eu começo a guiar minha vida a não pular, a não me arriscar demais, a não chega de certa maneira? De todo um certo ponto de vista, sim, mas eu tipo, vou caçar um leão hoje. Eu acho melhor não, porque eu posso morrer. Eu concordaria contigo, mas há alguns filósofos que pensaram de um modo contrário, né? Então, assim, por exemplo, se a gente pegar, já dando um salto para a filosofia contemporânea, né? Um filósofo, Martin Heidegger, né, alemão contemporâneo nosso, ele vai, do século XX, né? Ele vai dizer que uma vida autêntica é aquela em que você pode ter a angústia, né, de um ser para a morte, né? Então, um existencial nosso, um modo de ser nosso é ser para a morte. O que ele quis dizer com isso, ser para a morte? Justamente isso, pensar na morte antecipadamente, no sentido de saber que a morte é uma possibilidade entre outras, só que ela é uma possibilidade diferente das outras, na medida em que quando ela se efetiva, todas as outras possibilidades estão fechadas, né? Então, ela é real, uma possibilidade real, e na medida em que eu penso que eu sou um ser para a morte, isso vai ser angustiante, né? Que é justamente esse pensamento, né? Pensar que eu vou um dia perecer também, né? Que eu também vou desaparecer, né? E ter isso na minha existência, enquanto vivo, aí isso traria uma certa angústia, né? Mas para ele seria um modo autêntico de se viver, né? O que eu vou contrapor a isso, né, é justamente o pensamento do Paul Ricoeur, que vai dizer, não, a gente não é um ser para a morte, não é verdade, né? A gente é um ser contra a morte, né? Então, também algo para a gente refletir, né? Porque, apesar, o que o Ricoeur fez? Ele traz constatações, né? Então, a boa filosofia é aquela filosofia que estuda o real, né? A gente tem na academia, né, essa tradição de fazer comentário de texto filosófico, história da filosofia, né? Mas se a gente pegar os clássicos, né? Eu tive um professor, né, o professor Trajano já falecido, que ele dizia assim, Cristina, pegue qualquer livro dos pensadores. Eles não estão falando de outros filósofos, eles estão falando do real. Eles estudam a realidade, é isso que a filosofia faz, né? Então, assim, tem toda uma discussão, né, sobre essa questão do que a gente faz na academia hoje. É filosofia mesmo? Ou a gente faz comentário dos filósofos e a gente não cria nada? É um problema também, mas é outro ponto. Mas é um problema interessante essa discussão. Muito, muito, né? Me interessa. Até tem um certo preconceito, né, assim, de dizer que quem faz filosofia, quem faz biologia é biólogo, quem faz medicina é médico, quem faz música é músico, mas quem faz filosofia é professor de filosofia, não é filósofo, né?
né? Então, assim, toda essa discussão, né? E aí eu me coloco do lado aí dos argumentos que dizem, não, que você que acreditam que a filosofia está viva, e para a filosofia estar viva tem que ser possível fazer uma reflexão filosófica a partir dos filósofos, né? Não que a gente vai recusar os clássicos, mas o filósofo ele tem que ser alguém que vai te ajudar a pensar um problema que é um problema real. Ele vai te ajudar a enxergar o real melhor, né? Então, esse parêntese, né, só para dizer que o Ricoeur fez isso, olhou como filósofo, olhou o real e falou, tudo bem, legal o argumento do Heidegger, né, de que existe um modo de ser desse Dasein, né, esse homem, né, é o ser para a morte. Mas a realidade me mostra que a gente não pensa na morte o tempo todo. E aí ele tem um último livro que ele escreveu em vida, né, Vivo até a Morte, né, ele escreveu, ele já estava doente, né, já estava cego de um olho, em 2003, 2 anos antes dele morrer. E ele lembrava de momentos em que ele foi acompanhar amigos ou parentes de amigos moribundos, né, já no hospital, à beira da morte, desenganado. E ele falava, que interessante, mesmo a pessoa que está desenganada, ela está fazendo planos para a vida, né, ainda que seja com base numa crença religiosa de que ela tem uma vida após a morte, que uma outra vida espera, mas ela faz planos para a vida. Aí com isso ele constatou, antes de ser um ser para a morte, a gente é um ser contra a morte, porque a morte pode estar ali na tua cara, todo mundo vê que você está para morrer, até você mesmo, né? E você está fazendo planos para a vida, planos para o amanhã. Amanhã fulano mande vir me visitar, né? E às vezes você morre antes da visita, né? Ou então, né, quando eu morrer, né, eu vou orar por você lá, dependendo da crença que a pessoa tenha, né? Então, assim, aí ele constatou, né, como bom filósofo que estuda o real, ele constatou que para além dessas teorias, né, importantes, interessantes, mas que não mostravam um aspecto do real, por isso que a filosofia é viva, né? A gente não chega a uma filosofia que é a dona da verdade, né? A gente tem visões que contrastam, né? Ele observou que a gente é um ser contra a morte. Aí ele tem um livro de juventude ainda, né, que chama O Homem Falível, de 1960, que tem uma frase que ele diz, o homem é a alegria do sim na tristeza do finito, né? Então, apesar de eu saber que eu vou morrer, eu estou fazendo planos para essa vida, né? Então, aí é uma maneira mais positiva ou afirmativa, ou assim, uma outra maneira de mostrar um outro aspecto dessa relação do homem com a morte, né? A minha relação com a morte não é só a de temê-la, né? Ou evitá-la como numa maneira como sugere Epicuro, né? Mas pode ser também ela tá lá, mas por enquanto eu tô aqui, eu vou cuidar do que eu tô da vida, né? Da morte deixa para depois, que não vai ter como evitar, né? A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com a professora Cristina Viana, ela é professora de filosofia da UFAL. Estamos aqui falando sobre vários aspectos da morte, da reflexão filosófica sobre a morte e da vida por consequência. A gente vai para um breve intervalo, nós voltamos daqui a instantes. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a professora Cristina Viana, professora de filosofia da UFAL. Estamos aqui fazendo reflexão filosófica sobre a vida, sobre a morte. E nesse momento, quando a gente pensa sobre a vida, a perspectiva de que vamos morrer pode nos trazer alguma coisa meio século XVI, XVII, de carpe diem, aproveite logo essa vida? Sim, aí a resposta é sim, né? Agora, isso também não fecha a resposta, por quê? Porque esse aproveite pode ser entendido de um modo mais individualista, né? Hedonista, né? Aproveite a sua vida e dane-se os outros, sim, né? Sim. Ou aproveite essa sua vida para um mundo ético melhor, né? Para contribuir para constituição de instituições justas, né, em que possamos aumentar o bem, diminuir o mal, né? Então, sim, mas depende de como você vai pensar esse aproveite, né? O Paul Ricoeur, né, o filósofo que eu conheço um pouquinho melhor, né, ele vai propor, né, que a gente pense, comece pensando a partir da finitude, né? Então, pensar a morte a partir dessa noção de finitude. O que é a finitude, né? A finitude é essa característica das coisas que perecem, que findam, né? Que entram no processo de decomposição até desaparecer. Nesse sentido, as mesas são finitas, nós somos finitos, né? Os artefatos, os aparelhos, tudo é finito, né?
existe uma tendência a associarmos a finitude, né, falando especificamente do homem, a corporeidade e a morte. E aí é um pouco do pensamento, por exemplo, muitas vertentes do pensamento religioso, né, que vai propor que a finitude está associada ao corpo, está associada à morte e a questão do pecado também estaria associada a essa questão do corpo. Por isso, na história da filosofia, propostas que depreciam a corporeidade, né, como fonte do pecado, né, e fonte do mal, né. Na filosofia contemporânea, a gente pode dizer de modo muito geral, né, que o corpo vem cada vez mais recebendo um olhar que o valoriza mais, né. Então, o corpo não só como origem de mal, origem da morte, centro da morte, a razão de nós morrermos, né, mas também aquilo que nos permite uma abertura, né, para a experiência, para a existência, né. Então, ele tem sofrido uma constante valorização, né, e o Paul Ricoeur está nessa corrente, né, que pensa a corporeidade, considera a sua limitação, porque as duas características da finitude são limitação e alteração. Então, assim, nós podemos nos alterar, né? Então, o nosso corpo muda com o passar do tempo, nossos pensamentos também mudam, são finitos, né? Toda finitude em nós, né? A gente envelhece, né? A gente pode mudar de opinião, mudar de posição ideológica, né? Isso porque nós somos finitos, né? Se nós fôssemos infinitos, a gente teria aquela perenidade, né, que só deuses e anjos, talvez. Mas tem um pensamento, de uma certa maneira, eu acho mais antigo, do mente sã, corpo são, do corpo é um templo. Ah, sim, talvez pós advento do cristianismo, o corpo passou a ter essa pecha um pouco mais negativa, né? Sim. Mas que é algo que a filosofia contemporânea tenta resgatar, no sentido. Devolver ao corpo a sua importância. O cristianismo trouxe o corpo como tipo do pó viemos. O cristianismo, vamos dizer, o pensamento judaico-cristão, né? Veio com tipo do pó viemos, do pó voltaremos, que é de uma certa maneira uma diminuição desse valor de corpo. Porque veja, o importante até é a alma. entendemos, né, no sentido de que é preciso dar uma resposta para o mal, né? É preciso dizer de onde vem o mal, né? Então, talvez isso tenha sido a maneira de dizer por que existe o mal no mundo, né? Se Deus é bom, por que existe o mal, né? Então, nesse afã de encontrar uma resposta, talvez, estou falando aqui, não sei se é o que está na base dessas justificativas, né, de cunho mais religioso, né, joga para o corpo a responsabilidade. A religião, e isso é uma provocação, a religião é uma forma de dar uma resposta para o que talvez seja insuportável? Ela pode ser, né? O que interessa na filosofia é a possibilidade que isso eu verifico muito bem nos nossos dias atuais, né? Não se reflete sobre a religião, né? A religião fica ela é dogmática. Exato, né? Essa semana eu entrei num Uber, né? Para ir para a universidade, o caminho da minha casa para a universidade é longo, né? E eu gosto muito de conversar, eu comecei a conversar com o motorista, né? E ele foi taxativo e falou assim para mim: para ser filósofo precisa ser ateu? Ele falou desse jeito, né? Aquela pergunta, às vezes a pessoa que não tem não está habituada, nenhum dos meus colegas me faria uma pergunta dessa, né? E muitas vezes o aluno até tem vontade de fazer e não faz, né? E aquela pergunta, eu falei, puxa, a pessoa que não é da área, não tem o conhecimento técnico, ele faz uma pergunta que é fulcral, da máxima importância, né? E aí eu respondo para ele, não, né? Ocorre que existe um certo preconceito por muitos expoentes aí gente muito boa da filosofia que vai dizer que sim, porque para uma reflexão filosófica séria, você busca os fundamentos, né? Você busca construir uma argumentação racional e não existe argumentos racionais para provar que Deus existe. Essa é a argumentação. A contra-argumentação que a gente traz é a seguinte: veja, a crença faz parte do homem. Então, qualquer reflexão sobre o homem que não considere as suas crenças, ela é incompleta. Ela pode trazer muitas coisas interessantes, mas ela é incompleta. Eu não posso deixar de fora essa dimensão tão fundamental da existência humana. Eu acredito que existe uma corrente filosófica do design inteligente. É isso? Ou não é filosófico? Tem alguns colegas que eu não conheço muito, né, mas que vão defender assim, que defende que existe Deus e que ele é... Acho que ela surge na biologia, nas ciências naturais, né? Mas que se implanta como uma filosofia de que a prova de Deus é que estamos aqui. Também são argumentos, né?
fica essa briga, né? Deus existe, Deus não existe. E tem os novos ateus também. Há uma certa Exato. discussão Tem uma filosófica discussão nesse forte, né? Agora, sim, a questão é, que aí pensando já com Paul Ricoeur, né? Esqueça essa questão, se Deus existe ou não existe, né? Não há argumentos racionais mesmo para provar que sim, né? Ou que não. Há tentativas de argumentos e tem esse embate, né? Mas pensemos no homem, pensemos como compreender o homem sem as suas crenças. Se essa crença é verdadeira ou não, o que de fato importa é que ela influencia na sua vida. A gente não consegue se despojar de todas as nossas crenças. Então, às vezes, esse desejo da filosofia, né, de querer tirar as crenças de jogo, né, ou pior, buscar verificação de todas as crenças, ele não atinge a sua plenitude. Mas a gente tem uma reflexão, eu acho que justamente desse sentimento de, poxa, vou morrer. Uhum. E aí você tem uma reflexão, como a gente colocou muitas vezes, né, né? Mas a morte incomoda inclusive com o outro. Exemplo, a morte de um pai, Sim. a morte de um filho, Uhum. a morte incomoda muito. Uhum. Como a filosofia também reflete a morte do outro? Uhum. Veja, se a gente pensar bem, né, vamos pensar, tentar separar-se dessa particularidade, né, eu morrer, meu parente, né, se todos nós não morrêssemos, vamos pensar um mundo em que ninguém mais morresse, que a ciência conseguisse encontrar o elixir da vida eterna e todo mundo ficasse jovens aos 20 anos, né? E ninguém mais morresse. Chegou aos 20 anos, pararia, né? Como alguma utopia, né? Como ficaria o mundo depois, em um século, né? Por mais que seja dolorida, a morte é uma necessidade até para a continuação da vida do planeta, né? Se ninguém mais morresse. Os gregos diziam muitas vezes que os deuses invejavam os mortais, né? Pois é, né? Então, assim, talvez morrer não seja tão ruim assim. Só que quando ela bate a minha porta, né? Isso vai fazer com que eu me prefira, né? Que aí é justamente falando novamente do Paul Ricoeur, né, uma das fontes do pensamento sobre o mal. Então, assim, quando eu me prefiro, né, a consciência faz a preferência por si, né, aí é onde ela pode, o mal torna-se um mal para ela, né? Então, num primeiro momento eu pergunto, por que existe a morte? Até aí eu não estou me preferindo. Agora, quando eu pergunto, por que eu, vai dizer o Ricoeur, mas por que eu? Né? Por que não outro, né? Tudo bem, até entendo que o mundo não possa comportar todas as pessoas, mas por que o meu pai? Por que não o pai de outro? Por que não uma pessoa que não é pai de ninguém? Né? Quando eu faço isso, a consciência já se preferiu e aí é onde ela consegue também refletir sobre o mal, né? E refletir sobre a dor. E com isso ela pode fazer uma reflexão filosófica, né? Então, a partir dessa preferência, né? O que importa assim, pro ponto de vista, né, que eu venho trazer, é pensar essa finitude não como algo que fecha, que limita e que traz a alteração constante, né? Existe morte em vida? Então, alguns filósofos vão dizer que o tempo todo, né? Porque como a gente é finito, sempre que algo está vindo de novo, algo velho tem que desaparecer, né? Não é a morte total do organismo, né? Mas algo se perde para que algo novo apareça, né? O Paul Ricoeur vai defender que dentro da finitude, ela não é totalmente o fim. Interessante isso, a finitude Sim. não é o fim, porque na finitude existe uma abertura para a vida, né? Então, a partir da minha finitude, eu tenho uma abertura para o infinito, eu consigo vislumbrar a infinitude. Por isso que, diferente de outros animais, a gente consegue sofrer, por exemplo, com a possibilidade da morte. Eu tenho um amigo que ele diz bem assim, olha, para que a sala exista, ela precisa ter fim de sala. Ele disse, esse é o problema do infinito. Enquanto houver infinito, você não tem sala, você não tem casa, você não tem nada, é tudo... em certo sentido, né, dá pra gente trazer isso para nossa discussão. A gente precisa dessa finitude? Eu concordaria que sim. Nesse sentido, exemplo, o infinito é um problema? Seria, basta você ver assim,
guardadas as devidas proporções, trazendo para situações muito cotidianas, né? Quando você está muito seguro de que algo não vai acabar, você não se empenha tanto, né? Então, você tem um emprego. Se você acha assim que, poxa, eu posso ser trocado por outro, você vai se empenhar naquele emprego, né? Um casamento, muitas vezes, né? Não, agora eu já casei, eu estou tranquilo, né? E aí você deixa de se empenhar por achar que é infinito, né? Por achar que está tudo garantido, né? Então, em certo sentido, esse pensamento de que as coisas não estão garantidas, não são finitas, podem acabar, ele pode fazer bem a vida, né? Ele fazer essa reflexão. Uhum. A gente vai para um outro bloco, mas antes disso eu queria destacar, não só nesse bloco, como no bloco mais à frente, que em setembro vocês têm um evento. Sim. A Semana Nacional da Filosofia. Sim. O que será debatido? Né? Então, é a terceira semana, né, nacional de filosofia, né, já pelo terceiro ano consecutivo, o curso de filosofia consegue fazer um evento nacional, né, então trazendo pensadores, pesquisadores de várias regiões do Brasil, né. A proposta da semana de filosofia é justamente que ela não seja fechada num único tema, né. É um momento também em que os nossos alunos podem apresentar os seus trabalhos, né. Então, se a gente fecha num tema, só poucos poderiam apresentar, né? Então, vai ser do dia 13 a 15 de setembro. A gente vai ter palestra sobre Sêneca, sobre o corpo, né? O corpo em Descartes, um mini curso, né? Palestras à noite sobre a consciência, sobre Sartre e uma de encerramento sobre Foucault. Isso em que local? Então, vai ser no campus AC Simões, né? De Maceió, no auditório do Ixica. Eu posso dar um endereço para o site? www.ichca, Ixica, né? ichca.br/graduacal, né? Graduação sem tio, sem acento. /filosofia. /filosofia. Aí lá tem a programação e o site para fazer inscrições. As inscrições são gratuitas, todos os eventos aberta. Do curso. Só assim, tem uma limitação que é o tamanho do auditório, né? Certo. Então, até o limite de cadeiras, a gente vai receber essas inscrições pelo e-mail que está lá. Isso na própria sede do curso de filosofia? Ali no tem um auditório Ixica. Tem um auditório, mas ele não é tão grande, né? Então... Vai ser você me falou agora, repetiria, por favor, de 13 a 15 o dia todo? A partir das 13h40, com as comunicações dos estudantes, aí depois tem atividade à tarde e as conferências à noite, né? Tá bom. A gente volta a falar sobre esse evento, mas a gente vai para um novo intervalo. Voltamos já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a professora de filosofia da UFAL, Cristina Viana, a quem a gente tem falado de uma série de assuntos da filosofia, a reflexão sobre a morte. É inevitável que durante essa reflexão chegue o momento da fé. Uhum. Qual o lugar da fé na filosofia? Então, veja, como eu dizia, né, deixar de lado da reflexão filosófica essa dimensão do homem é deixar de considerar uma parte importante do homem, né? Então, não se pode esperar que as pessoas abram mão de todas as suas crenças para fazer uma reflexão filosófica autêntica, né? Então, mesmo as crenças mais que ficam subjacentes à nossa reflexão. Por exemplo, eu estou aqui conversando contigo, a gente está conversando, mas nós temos as nossas crenças. Uma delas, eu creio que você está aí, e você crê que eu estou aqui. Isso é uma crença, né? E essa ideia de que todas as crenças têm que ser verificáveis, justificáveis, ela é um pouco inocente, né? Na medida em que muitas das nossas crenças não são verificáveis e não são justificáveis, né? Se a gente entrar por um exemplo, por exemplo, né, da questão afetiva, né? Você pode passar 20, 30 anos ao lado de uma pessoa e fundar essa relação numa crença. Eu creio que ele me ama, eu creio que ela me ama, né? Isso é verificável? Não. Ainda assim, veja, toda uma vida baseada numa crença, né? Criar filhos, né? Eu crio filhos porque eu creio que isso vale a pena. É uma crença também. E por que então essa crença, né, de que existe algo fora de mim, mais perfeito que eu, ela é tão execrada na filosofia, né? Se algumas outras crenças podem passar, porque por isso que eu digo que talvez é preciso refletir o quanto há de preconceito
nesse pensamento que deixa de lado não a questão de se Deus existe ou se não existe, mas que nós possamos ter nossas crenças e fazer filosofia a partir das nossas crenças, né, com as nossas crenças, ainda que vá para um caminho distinto, né. Paul Ricoeur é um filósofo protestante, né, e que em vários momentos ele foi confrontado com essa indagação, né, mas você é protestante, você tem sua crença filosófica, como se só essa crença... É a expectativa do taxista, de que todo professor de filosofia e todo filósofo tem que ser ateu, né? Exato, e ele também sofreu com isso por declarar a sua posição religiosa, né? E ele dizia, veja, ele não gostava de dizer, essa expressão filósofo cristão, ele não gostava, né? Então ele falava, não, eu sou cristão, né? Sou protestante, mas ao mesmo tempo eu também sou filósofo, né? Aí falava, mas será que não tem uma passagenzinha aí? Será que suas convicções não acabam passando e sua filosofia é um pouco doutrinadora, né? Ele dizia, olha, a preferência pelos temas, a escolha de um tema de reflexão tem muito da subjetividade. Então também é uma exigência que não dá para você cumprir, querer que anular a subjetividade de uma reflexão filosófica. Tem o filósofo o Luiz Felipe Pondé, que o problema do ateu é que ele deixa de acreditar em Deus para acreditar em alguma besteira, né? Ai, não conhecia. Então, esse que é o ponto. Você vai acreditar em algo, né? E já que você vai acreditar em algo, por que esse preconceito com um tipo de crença, né? Se a gente não consegue eliminar todas as nossas crenças para fazer filosofia. E será que essa filosofia seria interessante? Porque a filosofia que não pensa a existência, a filosofia que não pensa o homem na sua situação real, né? O que ela pode trazer, né? Mas qual o lugar de Deus nessa filosofia? Então, aí veja, né? Ao mesmo tempo, né, é preciso refletir sobre a crença, né, mas sem ser doutrinação, porque a partir do momento é uma linha tênue que sim, é possível que o pensador escorregue numa doutrinação, né, e aí ele passa a defender aquilo que ele acredita e não refletir mais sobre, criticamente, né, sobre essas suas próprias crenças, né. Não se trata de não ter crença, mas se trata de colocar em questão também essa sua crença, né, enxergando-a como crença, por exemplo, né. Um filósofo, vou responder sua pergunta, mas antes disso, né, claro, o Kierkegaard, né, um filósofo dinamarquês, que era também ligado ao protestantismo, né, e ainda um mais radical, né, que é o pietismo, né, ele dizia assim, olha, a fé é um salto que a gente dá, né, um salto no absurdo. Aí ele pega o exemplo do Abraão, né, você deve conhecer a história bíblica, né, que Deus pediu para ele, né, para provar a sua fé, vai lá, pegue teu filho, né, enquanto a Sara estiver dormindo, né, que a mãe não vai deixar, e vai a tal lugar e sacrifique teu filho. A gente conhece a história, ao chegar lá, Deus disse, não precisa, já provou a sua fé, né, pode guardar aí o punhal, né, e volte para casa com o menino. Mas o caminho foi longo, então imagina o conflito desse pai, né, que fez todo aquele caminho longo até o local do sacrifício, levando o menino, a gente vai brincar no lugar, vou te levar para passear, sabendo que ia matá-lo, né? E então ele estava ali num conflito. Ou cumprir o papel de pai, né? O que se espera de um pai? Preservar a vida do filho acima de todas as coisas. E o papel de homem de fé, obedecer a Deus acima de todas as coisas. De repente, essas duas coisas conflitaram, né? O Kierkegaard fala, a fé é isso, é esse salto no absurdo, né? Quem poderia garantir que ele não estava tendo um surto psicótico, Abraão, né? E que essa voz que falava ao seu ouvido, as pessoas em surto psicótico ouvem vozes muitas vezes, vai dizer, mate o seu filho, né? E que não era a voz de Deus, mas ele era por que ele foi conhecido como o pai da fé? Independentemente de todas esses questionamentos, ele acreditava que era a voz de Deus e ele ia cumprir o ato, não fosse esse momento em que, né, na história bíblica, Deus fala, não faça, né? Você já provou que você é um homem de fé, né? Então, o lugar de Deus seria esse lugar do absurdo, né? Em certo sentido, né? Aquela crença que nada no meu horizonte me diz que as coisas vão dar certo. Acontece muito na vida das pessoas. Todos os fatos mostram que vai dar tudo errado, mas a pessoa ainda acredita, né, que não, existe uma chance, né, vai dar certo, né, quando todos os fatos mostram que não vai dar certo, para um olhar de quem não tem a crença, né. O interessante é que você falou do Kierkegaard e ele tem, se eu não estou enganado, um livro chamado Desespero Humano. É isso.
e me faz novamente refletir sobre um dos pontos. Eu não sei exatamente precisar como é que se diz esse conceito, mas, exemplo, você tem os 7 pecados e você tem as 7 virtudes sacerdotais, alguma coisa assim, mas uma delas é a esperança. Ah, sim, muito legal você falar da esperança. Isso? Nesse sentido, qual o espaço, como a morte reflete essa parte da esperança? Então, veja, muito legal. O Riquet defendia muito um lugar para a esperança, né? Então, contra posições que pensam a morte como signo do absurdo, né? Signo de que a vida não faz sentido. Como todos nós vamos caminhar para a morte, a vida não faz sentido. O que acontecer, aconteceu, e tanto faz eu me levantar da cama ou eu continuar dormindo. Tanto faz ser bom ou mal. Tanto faz ser bom ou mal, né? O Riquet vai dizer, não, existe um conflito aí que ele chamou de desproporção ontológica, que nós somos, por um lado, finitos. Então, por um lado, a gente se prefere, né? No sentido de que eu prefiro a mim do que ao outro, né? Se tem um bolinho aqui e nós somos 2, eu vou preferir, e eu tô com vontade, você também, eu vou preferir que eu coma o bolinho, não você, né? E vice-versa. Então, eu prefiro a mim, né? Isso é finitude. Mas, por outro lado, agora, finalmente, acho que eu vou responder a tua pergunta. Qual o lugar de Deus na reflexão filosófica contemporânea, né? Que não quer ser doutrinária, mas, ao mesmo tempo, quer dar um espaço para pensar o homem com essas crenças, né? Mas, ao mesmo tempo que existe essa finitude, eu aqui preferindo o bolinho, existe a infinitude que está dentro de mim, não é um Deus que está lá fora. E aí o Paul Ricoeur vai dizer isso, ele deu um nome para isso, afirmação originária, né? Existe algo dentro de mim, ele pega fazendo justiça, né? Ele não inventou, ele pega de um filósofo chamado Jean Nabert, que é um francês contemporâneo dele, só que nem um pouco conhecido, né? Mas a filosofia também tem que fazer esse movimento de resgatar os pensadores não conhecidos, né? E oxalá a gente fizesse isso no Brasil, né? A gente tem muita gente no Brasil que pensa bem, mas a gente acaba valorizando Já diria Milo Fernandes, se eu fosse um sábio chinês, teria mais valor, né? Exato, né? Então, assim, mas tem um movimento bacana aí de filosofia no Brasil, desde o Brasil, se fortalecendo, né? Ainda bem. Então, seria pensar essa afirmação originária, né, como esse absoluto que se anuncia em mim, né? Então, assim, pegando o gancho com o Jean Nabert, né, para explicar qual que é esse lugar do infinito em mim, né? Uma expressão que o Ricoeur usava é desejo de ser. Né? O que é o desejo de ser? É esse infinito em mim que faz com que eu reflita antes de pegar o bolinho para mim e não pensar, poxa, a gente não pode dividir esse bolinho? Será que a gente não pode dividir com quem está lá embaixo também, na praça, que está sem ter o que comer, né? Seria esse outro lado, por isso que nós somos ontologicamente desproporcionais, porque eu tenho a finitude, mas também a infinitude, né? E essa é a razão do mal, e essa é a razão do pecado, se a gente quiser falar numa terminologia religiosa. Não é porque eu tenho corpo, mas porque eu tenho corpo e desejo de ser. É porque eu sou, por um lado, finito, por um lado eu prefiro, por um lado eu quero que esse bolinho seja meu e não seu, mas, por outro lado, eu também quero pensar no bem de todas as pessoas. Reflexão do mal também tem o fato de, tipo, muitas vezes, ao refletir a morte, eu refletir a vida, a ausência disso é que traz um mal, né? Você tem a Arendt, né, falando isso, né? Você não pensar, sumir com o mal, fazer ele não ter uma grande importância. Eu digo isso porque a partir do momento, volta para o tema da morte, porque no caso de uma Segunda Guerra Mundial, a partir do momento de uma não reflexão sobre a vida do outro, você pode matar milhões. Exato. Ou até quando cai na burocratização do mal, né, como ela gostava de colocar, né? Então, o mal é apenas uma maneira de... Quando você divide a responsabilidade, né? No final das contas, tem a ponta lá de um que vai lá e ligou a câmara de gás para matar os judeus, né? Que lá diz, estou só cumprindo ordens, né? Então, eu não sou o responsável. O outro, que é o primeiro da ponta, que foi quem difundiu uma certa ideologia, né? Que desvalorizava, né, judeus em detrimento de arianos. Ele também não apertou o botão, né? Então você vai separando... Uma das defesas do pessoal do nazismo é que, tipo, não se encontra nenhum registro que Hitler disse mate. Exato. Então, assim, né, quando você burocratiza o mal, né, você acaba tirando a responsabilidade e no final ninguém é responsável, né? Mas o sentido mais do tipo bem assim, a partir do momento que essa reflexão sobre a morte exista na filosofia, eu dou mais valor à vida do outro?
Eu posso dar como não dá, nada é garantido, né? Uma das questões que a gente coloca em filosofia é que a filosofia é o lugar da incerteza, né? Então essa é uma área do saber, não é ciência, mas é uma área do saber em que você tem de aprender a lidar com as incertezas, né? Então, às vezes, formular questões já é um passo a mais do que você dar respostas, né? Então, assim, é uma possibilidade de eu ser uma pessoa melhor, né? Vamos dizer assim, falando eticamente, se eu puder refletir sobre essa possibilidade do mal da qual eu não posso escapar. Essa minha desproporção ontológica, segundo o Ricoeur, é aquela ideia de que eu posso fazer o mal, né? É possível, desde o momento que eu sou homem, que eu sou composto de finitude e infinitude, eu posso fazer o mal, porque eu posso preferir a mim e eu posso preferir o bem geral. Então, essas duas coisas estão sempre ali em conflito, né? Então, existe a possibilidade do mal, porque existe uma crença, né, que é o que deve ser colocado em questão, de que o homem é um animal racional, né? Então, nós somos racionais e que se acontece o mal, isso é um escorregão, né? Se acontece o mal é porque a pessoa andou fora dos trilhos, né? Como se fosse uma coisa de um indivíduo, né? O pensamento filosófico sobre o mal coloca em questionamento essa tese. Depois de duas grandes guerras, né? Não dá mais para a gente não supor que não exista inerentemente no homem a possibilidade do mal, né? E que está em aberta, pode ter uma terceira, pode continuar, né? Esse pensamento, ao invés de dizer, não, o mal, ele é o malvado, prenda ele, né? Ali está tendo arruaça, vai lá, polícia, segurança, cacetete, né? Porque ele está fazendo mal, como se eu não pudesse fazer, como se eu também não pudesse, num dia, perder a cabeça e pegar no pescoço de uma pessoa. Esse pensamento da finitude e infinitude, dizendo que nós somos passíveis de fazer o mal, todos nós, pode nos tornar pessoas melhores. Porque você não vai achar que só o outro é capaz de fazer o mal. Você é humano, então tá lascado, você pode fazer o mal também. Pois é. Né? A gente está indo para o nosso último intervalo, eu estou aqui com a professora Cristina Viana, professora de filosofia da UFAL. A gente vai para um breve intervalo, volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a professora de filosofia da UFAL, Cristina Viana, e a gente fala sobre várias reflexões sobre a morte, mas uma que me é bastante interessante, eu penso bastante, é tipo, quando a gente pensa em morte, a gente falou isso nos últimos 3 blocos, a gente pensa em eu. Uhum. E se nós não fôssemos eu, fôssemos nós? Uhum. Isso aí é uma proposta bastante interessante no seio dos estudos sobre a subjetividade contemporânea, né? De pensar quanto de equívoco pode ter nessa ideia de que pensa o eu, o self, como um indivíduo, né? O Paul Ricoeur, ele é o filósofo da esperança, mas ele também é o filósofo da alteridade, né? Então ele vai dizer, não dá para você pensar um indivíduo sem pensar na rede de outros que compõem essa individualidade, né? Então a gente já começa a ser constituído como um eu pelas histórias que as pessoas contam da gente. A minha história não começa quando eu nasci, ela começa com a história da minha família, dos meus pais, o que eles esperaram daquela criança, o que aquela criança representou antes de eu me dar conta de que eu sou eu, né? E ao passo também, quando acabar a nossa vida, também não acaba no momento que a gente morre. O que nossa morte vai representar para aqueles que ficaram? Ou seja, o outro está presente na subjetividade o tempo todo, né? Veja, e mais do que isso, ele também está presente dentro de você. Então, querer isolar esse eu para pensar o sujeito é algo que tem se mostrado como um caminho, mas que não é um caminho mais promissor. Mas me permita fazer uma outra provocação. Uhum. Uma pessoa que nasça com transtorno bipolar do humor, ela é herdado. Ela não já nasce um pouco do outro também nela?
Exato. Então, isso complementa o lugar para onde a gente está querendo encaminhar, né? Tipo, muito além de uma fecundação. Exato. Há uma transferência há uma determinação, há uma determinação que vem, que ela pode ser biológica, ela pode ser cultural, né? Social, né? Então, assim, bater no peito e dizer eu sou eu, né? Esse eu, ele é muito... Para chegar a ser eu, ele foi composto de muitas alteridades, né? E eu não sei porque existe essa ilusão, né, de que o eu é autossuficiente, né? E aí eu lembro dessa questão do eu, e por isso a questão da finitude, porque me lembra 2 pontos. Eu acho que hoje eu estou com o pensamento meio judaico-cristão, mas eu lembro que uma das passagens de Lúcifer, da queda de Lúcifer, se dá quando ele fala a palavra eu. Ah, não sabia. É o primeiro pecado de Lúcifer. Quando ele está em algum momento ali, ele diz assim, eu sou mais bonito. Ele se preferiu, né? Tipo, embora houvesse na literatura, houvesse uma noção de que Lúcifer realmente era o mais bonito entre os anjos, ele disse... Ele falou eu. Eu sou o mais bonito. Nesse sentido, a filosofia oriental, já mudando um pouco ela traz um sentido tipo bem assim, quando morremos... em alguma filosofia oriental que eu não sei precisar, voltamos a ser nós. Isso mexe na hora de você refletir a morte? Isso pode dar uma calmaria, né, também por outro viés, né? Se eu não existia antes de nascer e depois que eu morrer eu não vou existir, por que me preocupar tanto com esse suposto eu, que é um intervalo ali de tempo, né? Por que a gente se preocupa tanto com o que vai ser depois da morte? Se tinha também um outro momento anterior em que eu não seria era essa uma das fontes de uma pressão sobre uma falha humana, numa falibilidade? Então, a falibilidade seria essencial, né? Porque essencialmente eu posso também achar que eu sou um eu, mas também eu posso, por um outro lado, pensar esse eu de modo mais expandido, né? Tem um filósofo contemporâneo, né? Ele bem da nossa época, né? Derek Parfit, que ele teve influência do pensamento budista e tal, e ele pensa essa noção de eu mais ampla, né? Em que o eu, ele é um dos problemas, né, da identidade ao longo do tempo é achar essa conexão que eu tenho comigo mesma no passado e que eu vou ter comigo mesma no futuro, né? Por isso que a gente se preocupa, por exemplo, em pagar um plano de previdência para se aposentar. Por quê? Porque eu tenho a certeza de que daqui 30 anos serei eu que estarei lá precisando ter um dinheirinho quando eu não puder mais trabalhar, né? Então, por isso que eu pago para mim. Se eu achasse que o eu tá solto, né? Tanto faz eu pagar para mim ou eu pagar para um fundo, enfim, que vai beneficiar a todos, né? Não, mas eu pago para mim, né? Porque eu quero me aposentar, porque eu acredito que esse eu vai estar lá, né? O Derek Parfit, ele coloca assim, esse eu, ele pode ter uma conexão muito maior com outros eus, com outras pessoas, né, que viveram, do que comigo mesmo no momento passado, né? Então, essa ideia de achar... É que tem a questão do corpo. O corpo centraliza aquele pensamento, né? Mas se você abstrair disso, você pode entender que o eu, ele não tem uma ligação estrita com você mesmo ao longo da vida. Claro que é muito uma coisa é reflexão filosófica, outra coisa é eu sair daqui e me preocupando com todos, assim como eu me preocupo comigo, né? O Freud que dizia, né? Amar o outro como a si mesmo, isso é impossível, né? Você sempre vai amar a si mesmo e não o outro, né? Mas uma maneira interessante de pensar o sujeito na filosofia contemporânea, e aí trazendo de novo para o Paul Ricoeur, ele instala essa alteridade no próprio sujeito, né? Então o outro não é só esse outro, que são as pessoas com quem eu convivo, não é a cultura que eu herdei, a biologia que eu herdei, os genes, enfim, mas também dentro de mim, ele fala, eu sou um cogito partido. Então, eu sou um cogito, mas eu sou partido, eu tenho duas metades e, às vezes, eu não consigo conciliá-las, né? Uma das experiências que o Jean Berck traz, né? Ele fala de 3 experiências, né? Culpa, fracasso e solidão, que mostram o que o Ricoeur vai dizer, a bipartição do cogito, né? O que é a experiência do fracasso? Não o fracasso, a experiência do fracasso, para a gente pegar uma, né, como exemplo, né? Se você pegar um cachorro que tenta... A gente joga um osso num quintal que tem 3 cachorros. Eles vão brigar pelo osso, um vai pegar, os outros 2 não, né? E se a gente tem ao mesmo tempo, né, um bolinho aqui, várias pessoas querendo, a gente vai discutir, não sei o quê, e um vai pegar, os outros 2 não. Os cachorros que não pegaram, as pessoas que não pegaram o bolinho, qual será a experiência? Né? O Naber vai dizer, experienciar o fracasso, só o homem vai experienciar.
o cachorro ele vai ficar assim, chateado, com raiva, né? Porque não pegou o osso. Agora a gente vai falar, eu fracassei. Eu podia ter pego o bolinho se eu tivesse sido mais esperto. Né? Eu poderia ter passado na frente do outro. Por que que a gente... E em várias coisas na vida em que você experiencia o fracasso, né? Você planejou fazer algo de uma maneira e não saiu daquela maneira, né? Então, eu planejei falar algumas coisas, não consegui falar uma suposição, o que eu planejei falar para o Wendel quando eu viesse aqui, né? Eu posso sair daqui e me sentir fracassada. O que que é essa experiência do fracasso? Essa experiência do fracasso mostra justamente essa bipartição do código, que por um lado... eu tenho a minha existência, aquilo que eu realmente faço, mas tem um absoluto que se anuncia em mim, né, que é aquilo que eu gostaria de ser, aquilo que eu gostaria de ter feito, aquele ideal do que eu gostaria da pessoa que eu gostaria de ser, né? Então, essa experiência do fracasso, ela mostra que esse código não é coeso, que não existe um sujeito prontinho. E se a gente pensar todos os conflitos que a gente passa na nossa vida cotidiana, conflitos internos, né? De querer algo e não querer, por exemplo, né? Então tem uma alteridade fundamental no eu, que não sei por que a gente acaba acreditando que a gente é um eu único, né? E a gente fala a palavra eu em vários momentos. Eu falo eu quando eu estou em diversos momentos do meu cenário interior, vamos dizer. A palavra é a mesma, né? Chega a ser difícil você dizer bem assim, nós pensamos quando você está... Você tem um sentido de unidade, né? A gente tem esse sentido de unidade, né? Tudo bem que ele interessa por uma questão social, cada um tem um RG, cada pessoa vai ser uma, né? Mas, por outro lado, ele traz uma ilusão, né? Ele pode trazer a ilusão de que você é o único, que existe uma harmonia interior, né? Dentro da sua psique, né? Como se você não tivesse vários... O Nietzsche dizia, né? Nós somos um edifício social de muitas almas, né? Então, existem vários eus aqui dentro, né? E essa reflexão, quando a gente vê isso, a gente traz no final de tudo, dessa angústia, dessa questão do fracasso, da frustração, a gente consegue, tipo, refletir é melhor do que a ignorância? No final de tudo isso que a gente conversou hoje, refletir é melhor que a ignorância ou, tipo, deixa a vida me levar? Ainda assim é melhor, porque assim, o mal não tem como evitar, porque a gente, em algum momento, a gente mesmo pode fazer o mal, porque nós somos falíveis, né? Então, qual que é a vantagem de eu refletir e eu não refletir, né? Refletindo, eu posso compreender, primeiro, que esse mal, ele existe antes de mim, mas também existe a liberdade de escolher o mal, né? Então, compreendendo a minha liberdade, eu posso fazer as coisas diferentemente. Se eu não reflito, eu posso acabar tendo um comportamento de manada, né? Por exemplo, e não colocando um ponto de vista que pode ser eticamente melhor, por exemplo, né? A filosofia não é para trazer a paz interior, né? Ela não vai fazer com que essa reflexão filosófica não vai fazer com que eu não tenha mais dores, não tenha mais sofrimento e não sinta mais o mal na minha vida. Ela não vai fazer isso. Mas, e aí para finalizar, né, com a frase do Riquet, ele vai dizer, olha, se a gente conseguisse eliminar o mal da violência, aquele mal que um homem causa ao outro homem, muita coisa a gente já conseguiria evitar. Mas a gente não consegue evitar terremoto, catástrofes, acidentes, alguns, né? Mas se a gente conseguir eliminar a violência, muita coisa seria feita. Mas o componente violência, muitas vezes a gente confunde muito violência com agressividade, né? Mas esse componente violência, quando a gente tira da estrutura, a gente não tira também algum dos pilares dessa pessoa? Ela não deixa de ser ela? Olha, aí eu gostaria de defender que não, né? Que a violência, ela nunca é se existe um mal em si mesmo, esse mal em si mesmo seria a violência, né? Então, assim, ela nunca... Ela não é controlável em vez de extinta? Essa é a dúvida. Exato. Uma vez que eu sou homem e por isso eu sou falível, sempre vai existir a possibilidade de eu pegar no pescoço de alguém, por exemplo, né? Mas se eu eliminar isso, se eu conseguir meios de podendo matar, não matar, e podendo fazer o mal, não fazê-lo, né? Porque o homem falível é isso, ele pode fazer o mal, não quer dizer que ele vai fazer, porque existe a liberdade, né? Mas a todo tempo essa tentação está lá, né? O Paul Ricoeur, num livro chamado A Simbólica do Mal, ele analisa o mito de Adão, né? Ele fala, a serpente está lá, né? A serpente está lá.
Mas eu podendo fazer e não fazendo, né, eu posso eliminar grande carga de violência nesse mundo. Né? Pois bem. Estou aqui com a Cristina Viana, professora de filosofia. Inclusive, queria destacar novamente que a terceira Semana Nacional de Filosofia será realizada de 13 a 15 de setembro. O AC Simões, para quem conhece mais, é o campus da UFAL lá do Tabuleiro. Exato. Não é isso? No Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Arte. Comunicação. É no final da... É lá no final, perto do Novo RU, para quem entra pela Via Expressa. Eu acredito, a gente deu o endereço aqui, mas eu acredito que basta você colocar Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Arte, UFAL, você já encontra isso aí no Google, já o endereço para poder se inscrever. Exato. Não é isso? Professora, muito obrigado. Obrigado, viu, Wendel? Eu que agradeço. A gente agradece também a você, a gente fez várias reflexões hoje, a gente agradece a audiência e espera uma nova oportunidade. Até mais.